Bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Montanha Mágica do Thomas Mann. Gente, esse aqui foi meu primeiro livro do Thomas Mann e eu tô doida pra ler tudo que este homem escreveu, porque este livro é simplesmente espetacular. Sério, entrou fácil pra minha lista de livros preferidos da vida. Eu nem tinha terminado de ler esse livro, ele já tinha se transformado em um dos livros mais incríveis que eu já tinha lido durante todos esses anos nessa indústria vital. Mas vamos lá então, vamos conversar sobre o livro. Para tanto, eu fiz trocentos milhões de anotações aqui, eu vou tentar me guiar então pelas minhas anotações. Eu separei também uma infinidade de textos de apoio que eu encontrei aqui em casa para poder então sugerir para vocês, certo? Mas tá, esse livro aqui então foi publicado em 1924, só que ele começou a ser escrito antes da Primeira Guerra Mundial. Houve uma pausa grande em que o Thomas Mann se dedicou à escrita de outros ensaios e outras coisas do tipo, e ele retomou a escrita desse livro então durante a guerra e terminou de escrever depois da Primeira Guerra. E isso é bem importante para a concepção desse livro, porque aqui esse período pré-guerra na Europa é retratado no livro, vai permear a obra toda e num dado momento a guerra vai começar no livro, vai inclusive dar um sentido para a vida de vários desses personagens aqui, mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Esse aqui era o livro preferido do Thomas Mann. Ele considerava esse aqui como sua obra principal, apesar dele ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura por outro livro. Eu provavelmente vou pronunciar errado, mas o livro dele se chama Buddenbuch. Esse livro então ganhou o Prêmio Nobel e durante a Segunda Guerra Mundial ele passou por um período de exílio na América e lá ele escreveu o Dr. Fausto. E esse sim é considerado por todo mundo o maior livro dele da face da Terra, mas enfim, como eu escolhi este aqui, já achei isso aqui fenomenal, tá tudo certo por enquanto. Mas e vocês que já leram o Dr. Fausto? É realmente mais incrível que a Montanha Mágica? Se for, vou ter que pegar agora pra ler. Dizem que este livro aqui foi na verdade um contraponto ao livro anterior dele, que é o Morte em Veneza, que eu também não li. Mas aparentemente é um livro muito sério, muito pesado, muito soturno, e que nesse livro aqui o Thomas Mann quis usar assim de ironia, escrever uma coisa um tanto quanto mais leve na medida do possível, e é verdade, gente, dá pra dar muita risada lendo esse livro. A gente pode dizer que os temas principais desse livro são o tempo, com letra maiúscula, e a morte. Enquanto um livro que trata sobre o tempo, ele vai sim servir como um registro de um período, né? Aquele período todo do pré-guerra, como eu disse pra vocês. E o Thomas Mann vai abordar essa questão da passagem do tempo ao longo do livro todo, é muito interessante. O narrador da história, que é um narrador que fica o tempo todo se reportando a você, leitor, e que deixa você à vontade, e que traz pra gente também algumas quebras humorísticas ali ao longo do livro todo, é um narrador incrível, gente. Ele sim, não vou dizer pra você que ele é onisciente, mas ele sabe, né? Ele é um narrador que no início do livro estava no pré-guerra, e da metade pro final já estava ali no durante e no pós-guerra. Então ele sabe pra onde a história tá caminhando. Os personagens não, o leitor também já sabe, porque afinal de contas, né, a história conta pra gente direitinho o que aconteceu, não é mesmo? Mas é muito interessante você perceber que o narrador sabe, mas os personagens não. E eu vou retomar esse apontamento mais pra frente. Mas enfim, você tem então esse romance que vai discutir a questão do tempo, o que é tempo, como esse tempo é medido e etc. a partir da chegada do incrível Hans Castorp à Montanha Mágica. Hans Castorp é um jovem promissor, ele tem seus 22, 23 anos de idade quando a história começa. Ele perdeu os pais quando era muito jovenzinho, mas esses pais deixaram uma herança bacana pra ele. Ele foi criado pelo avô. Esse avô também morre, deixa mais dinheiro pra ele, enfim, ele tá com a vida ganha, mas ele é um estudioso aplicado. Ele se forma em engenharia e consegue um emprego muito bom numa empresa sensacional, só que esse emprego ainda não, ele ainda não começou a atuar nesse emprego, isso só vai acontecer acho que dali um mês, alguma coisa do tipo. Então ele aproveita esse período de férias, digamos assim, para ir visitar o primo dele, o Joaquim, que está passando um período num sanatório para tuberculosos no topo dessa montanha, que fica na Suécia. Então é isso que ele faz, ele pega um trem. Então durante a viagem de trem ele já está subindo essa montanha, só que quando esse trem para na cidade de Davos, se eu não me engano, ele ainda precisa escalar essa montanha de certa forma, digamos assim. Então o início do livro é toda uma subida e a gente vai subindo junto com Hans Castorp. Quando ele chega ao cume dessa montanha, ali está o sanatório, um lugar super, enfim, agradável, aquela coisa. Ele tá indo lá para passar 3 semanas com esse primo. Ele acaba conhecendo então um médico, né, o principal, são 2 médicos principais ali, mas enfim, tem um que é o mais maluco de todos, o mais estranho de todos, enfim, ele vai lá, né, se apresentar
pro Hans Castorp. Ele pergunta quanto tempo o garoto pretende ficar na montanha. Ele diz que ele vai ficar só 3 semanas, está visitando o primo e tudo mais, que a saúde dele é boa. E aí o médico diz o seguinte pra ele, aí isso já vai pontuar o restante do livro, gente. O médico vai dizer pra ele que até hoje ele nunca encontrou ninguém saudável. Ele nunca conheceu ninguém saudável. E aí o leitor vai ter que se lembrar do início do livro, que é quando a gente fica sabendo da infância e adolescência do Hans Castorp, porque ele era um menino assim que a família já sabia que era anêmico, que tinha uma saúde fragilizada, enfim. Mas ele está lá com aquela ideia fixa de que ele vai ficar apenas 3 semanas. O tempo nesse livro ele é todo diluído, digamos assim, e a gente vai entender isso logo na primeira parte do livro, ou segunda, né, se a gente considerar essa introdução sobre a vida do Hans Castorp como a primeira parte. Esse primeiro dia dele no sanatório, conhecendo as pessoas, conhecendo como o lugar funciona, conhecendo o quarto que ele vai dividir com o primo e coisas do tipo, na verdade ele vai ficar num quarto contíguo ao do primo, essas 24 horas são contadas em mais de 200 páginas. Então, quando a gente acha que ele já viveu, sei lá, uma semana, na verdade a gente fica sabendo que só passou um dia, que é quando ele vai se recolher, vai dormir, enfim. Então aí a gente já sabe que a percepção de tempo deles, e nossa também, porque assim, se você bobear, você vai passar noites e noites lendo esse livro. A leitura desse livro é muito prazerosa. Não é um livro que pesa, mesmo assim durante as grandes conversas filosóficas entre Settembrini, né, que é um personagem que vive ali na montanha também, e o tal do Nafta, que vai chegar depois, mesmo essas conversas filosóficas entre esses dois personagens, né, que vão ser um pouco mais pesadas, vão passar que você não vai nem perceber. Aliás, no meu caso, que não manjo nada de filosofia, eu precisei reler uma das conversas principais que eles vão ter aqui no livro umas 3 vezes, gente. Mas enfim, vocês aí são muito mais espertos do que eu, vai dar tudo certo. Mas tá, quem são esses personagens que eu acabei de mencionar pra vocês? Bem, o personagem principal é o Hans Castorp, o nosso narrador vai segui-lo a todo momento, a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo com ele. Esse hospital, esse sanatório para tuberculosos, é um hospital da elite, então ali você vai encontrar apenas pessoas com muito, mas muito dinheiro. E pessoas que vêm de todos os cantos da Europa. Então você tem o humanista Settembrini, que é italiano, você tem o Nafta, que eu tinha mencionado anteriormente, que é o Nêmesis ali do Settembrini, ele é um judeu convertido ao catolicismo. Você tem 2 mesas, na verdade ali durante as refeições essas mesas são meio que separadas por panelinhas, digamos assim. Então você tem a mesa dos russos aristocráticos e a mesa dos russos ordinários, que devem ser ali os novos ricos, alguma coisa do tipo. E mais pra frente, ali mais pro final do livro, a gente vai conhecer também um viajante, né, o que acaba de chegar ali na montanha. Provavelmente eu vou pronunciar o nome dele errado, gente, é o Pepperkoff. Ele é um holandês, um comerciante holandês. Então esses são meio que os personagens principais da história, mas a gente vai ter ali o interesse amoroso também do nosso amigo Hans Castorp, que é a Cláudia Chochat. Ela é russa, mas tem pessoas ali de outros países também, enfim. A nata europeia se encontra ali naquela montanha para tratar sua tuberculose. E aí a gente tem que pensar o que é que representa essa tuberculose no final do século XIX e no início do século XX. Você tem essa doença, então, que aparentemente tinha tudo a ver com o seu estado de espírito, digamos assim. Era a doença que era associada à melancolia, ao mal do século. Mas, na verdade, isso é o que a elite achava da tuberculose. O que, na verdade, acontecia é que a esmagadora maioria dos tuberculosos eram os operários da Revolução Industrial. Aquelas pessoas que ficavam presas em fábricas durante 18 horas por dia. Mas a tísica, né, afetou diversos artistas, né? Inclusive, alguns desses artistas meio que tinham orgulho de ter tuberculose, porque isso os mantinha mais próximos da morte. Inclusive dizia-se que era, né, que a aparência dessa doença era como se o corpo já tivesse desprendido antes da morte. E essa relação entre a vida e a morte era muito importante para o romantismo, mas na época em que esse livro é escrito e na época em que a história se passa, a ciência já conhecia bem a tuberculose, já existia a cura, digamos assim, o tratamento, na verdade. Tanto é que existe esse hospital lá no topo dessa montanha, e esse tratamento ele é baseado em repouso, boa alimentação, e esses pacientes precisam ficar em ambiente seguro, num lugar alto, com ar rarefeito e seco. Esse era o tratamento para tuberculose naquela época. Mas tá, vamos voltar ao Hans Castorp. Ele está lá na montanha visitando esse primo, ele acha que ele vai ficar lá só por 3 semanas, até que ele começa a se sentir mal também. E ele resolve fazer uma consulta, e nessa consulta a gente vai descobrir que ele também foi acometido pela doença. Então ele resolve ficar mais um pouquinho só para se tratar. Só que assim, gente, eu não vou dizer para vocês por quanto tempo ele fica preso nessa montanha, porque a gente só vai ficar sabendo disso no finalzinho do livro.
Mas é muito tempo. Quer dizer, é muito tempo pra gente aqui, né, que somos os lá de baixo, digamos assim. Porque pra eles, lá de cima, o tempo é contado de forma diferente. Eles vão dizer num dado momento aqui no livro que o tempo lá é contado por meses e anos. Enquanto pra gente aqui embaixo ele é contado por minutos. Isso na época em que o livro foi escrito. Hoje em dia a gente já conta o nosso tempo em segundos. Se você for parar pra pensar, é bem por aí mesmo. Mas tá, esse tratamento é longo e ele não vê o tempo passar e ele vai se entreter ali com as pessoas ao redor dele. Ele vai conhecer o Settembrini, que é esse humanista, esse filósofo que vai ter algumas conversas bem complexas com ele. Ele vai sentir que ele está aprendendo muitas coisas ali. Então ele até vai dizer num dado momento, né, que ele tá, tipo, ganhando na loteria, né? Ele tá ficando num lugar do qual ele tá gostando, conhecendo pessoas maravilhosas, digamos assim, e aprendendo, né, e se educando. Ele é uma pessoa muito agradável, então todo mundo acaba se afeiçoando bastante a ele. Ele não tem nenhum tipo de preconceito, ele faz amizade com os russos aristocráticos e com os russos ordinários. Ele não tá nem aí, ele quer aproveitar esse período que ele tá na montanha, até que ele se apaixona à primeira vista pela Cláudia Chauchat, essa russa que vira e mexe, né, sai e volta do sanatório o tempo todo. E isso meio que vai fazer com que ele queira ficar mais tempo na montanha. Chega um dado momento que aparentemente ele tá bem, ele já pode voltar, mas ele fica caçando desculpas para continuar nessa montanha. Uma delas é a mais interessante de todas. Ele chega à conclusão de que se ele voltar para a planície, ele vai ter que trabalhar. E como ele já tem muito dinheiro, ele trabalharia apenas para o acúmulo de dinheiro. Enquanto ele vivendo ali na montanha, ele faz uns cálculos lá, ele vê direitinho quanto é que ele paga por dia, por mês, por ano. Ele percebe que ele está gastando muito menos do que o rendimento, né, do que os lucros de toda aquela fortuna que ele tem lá na planície, né, gera para ele. Ou seja, ele está vivendo uma vida de mordomias, está economizando dinheiro e não está lutando para a sua própria sobrevivência. Olha que maravilha! Porque é isso também, essa questão do tempo, né, como se o tempo na montanha fosse um tempo paralisado. Ou seja, a luta pela sobrevivência está paralisada também. A vida é boa na montanha. E talvez seja daí então o início da sua percepção para por que essa montanha é considerada mágica, veja só você. Então no início da leitura desse livro você vai ficar achando que a montanha é esse lugar fantástico, maravilhoso, quero ir para a montanha com Hans Castorp, sabe? Só que dentro são flores. Ele vai começar a perceber algumas coisas muito estranhas, como por exemplo, de que forma as pessoas lá de cima lidam com a morte. Então é tudo muito pragmático, tudo muito prático, eles vão lá, eles, né, retiram os corpos, não fazem velórios, não permitem aquela choradeira de sempre. Esses corpos são colocados em caixões super lacrados ali com material X, não sei se é chumbo, acho que não, mas enfim. E são levados de trenó, se eu não me engano, ou existe um trenzinho noturno que leva então esses corpos lá para a planície. Isso tudo muito rápido. Ele vai percebendo essa forma estranha como as pessoas lidam com a morte, quer dizer, estranha pra ele, né, já que ele veio da planície, e aqui embaixo, né, a gente lida de outra forma. E ele sente falta, ele quer se despedir das pessoas moribundas, ele quer chorar sua morte, ele quer um velório, ele quer, enfim, a normalidade com a qual ele estava acostumado. E ele nota que as pessoas não querem nem conversar sobre esse assunto. Ele vai se incomodando com aquilo até o momento em que morre um personagem de quem ele gostava muito. E ele meio que vai se revoltar contra essa sociedade lá de cima e vai tentar puxar esse assunto com as pessoas, vai incomodar as pessoas falando só, você viu quem morreu? Fulano! Né, pra ver a reação das pessoas. E as pessoas, obviamente, vão se incomodar com isso. Ele conhece uma mocinha também que já tá nas últimas, né, enfim, e aí ele resolve escrever cartas, manda presentinhos pra ela, cartõezinhos escrito fique bem logo, sabe, esse tipo de coisa. Mas enfim, ele vai acabar de certa forma aceitando como é que a questão da morte é lidada ali na montanha. E aí a gente vai perceber que o tempo lá em cima é um tempo, na verdade, da espera pela morte. Porque a gente vai perceber que a taxa de cura é mínima. A esmagadora maioria dos personagens que ele conhece estão morrendo da tuberculose, não importa o tratamento que está sendo feito. E aí a gente vai perceber também que essa montanha não é exatamente o paraíso, e que ela pode ser também uma visão do inferno. Só que dentro desse microcosmo, né, que o Thomas Mann criou pra gente aqui nesse livro, apesar da gente perceber que nada acontece, assim, eles têm uma festa de carnaval, eles têm diversas conversas em que a gente vai entender direitinho o posicionamento de cada um desses personagens com relação ao que está acontecendo na Europa. A gente tem o primo dele, o Joaquim, que era aquele, né, que ele foi visitar no início do livro, considerando que ele já está bom e ele mesmo, né, se automedicando, digamos assim, dando alta a si mesmo e voltando para a planície, porque ele é um soldado.
Ele é tenente, se eu não me engano. E nesse momento, né, de pré-guerra, e vai ter guerra, não vai, enfim, ele se sente na obrigação de voltar pra planície. Ele volta, ele faz todo mundo acreditar que ele tá super bem, só que dali um tempinho, lá está Joaquim de volta à montanha. E aí eu não vou contar o que vai acontecer com o Joaquim, mas é um momento triste do livro, gente. Tem um momento incrível, que é o meu capítulo preferido, disparado desse livro, que é um capítulo chamado Neve, em que Hans Castorp decide que ele vai passear sozinho pela montanha, vai fazer uma caminhada, vai passear de esqui no meio de uma nevasca. E é lógico que ele, né, meio que fica preso nessa nevasca. E, gente, o capítulo ele deve ter, sei lá, umas 100 páginas mais ou menos, mas você não vai conseguir desgrudar os olhos desse livro enquanto você não ficar sabendo que está tudo bem com Hans Castorp ou não. E é isso, é um capítulo incrível, é a descrição do lugar, de tudo aquilo que ele está sentindo. Você vai sentir o frio junto com Hans Castorp nesse momento. E os delírios que ele vai ter quando ele desmaia. Gente, é uma coisa assim incrível. Vale a pena ler esse livro só para chegar ao capítulo da... Se o livro não fosse bom, valeria a pena só pelo capítulo da neve. Mas o livro é incrível inteiro, gente. Outra coisa interessante para falar sobre a Cláudia é que assim, ele vai lembrar esse momento proustiano, digamos assim, que ele vai, durante a festinha de carnaval, tem lá uma competição de desenhos e ele precisa de um lápis. E ele vai pedir um lápis emprestado para Cláudia. Quando ele pede esse lápis emprestado para Cláudia, ele vai se lembrar que quando ele era criança, na escolinha, tinha lá um garoto X todo misterioso. E ele porque queria ficar amigo desse cara, só que ele não tinha coragem de falar com ele. Até que um belo dia ele resolve pedir o apontador emprestado, ou um lápis emprestado. Não, foi lápis. E essa troca de palavras ali entre pedir emprestado e o menino dizer não vai esquecer de me devolver depois, qualquer coisa do tipo, já é o suficiente para ele ficar extasiado. E aí ele aponta o lápis e guarda as casquinhas do lápis dentro da gavetinha da carteira dele. Em algum desses textos teóricos que eu li sobre a Montanha Mágica, eles vão dizer que esse foi um momento homoafetivo, homoerótico da vida dele. Mas enfim, nesse momento, né, dos dias de hoje, digamos assim, quando ele pega o lápis com a Cláudia, a partir desse momento a Cláudia vai representar então para ele o primeiro grande amor, né, que ele teve ali na escola por esse menino diferente, porque ele tinha um certo interesse. Num dado momento a Cláudia vai embora da montanha, mas ela volta logo depois, só que dessa vez ela volta acompanhada. Isso parte o coraçãozinho do jovem Hans Castorp, só que ele conhece o senhor, né, é um senhor assim de mais de 60 anos que volta junto com ela, e a gente sabe que a Cláudia tem um relacionamento com ele. E ele quer muito odiar esse homem, só que esse homem é super legal. Na verdade, ele é interessante, ele é uma figura que vai trazer uma personalidade meio assim, ele vai ser meio que o Baco ali do sanatório, digamos assim. Ele vai promover uma orgia num dado momento, regado a muito álcool, a muito vinho e etc. E esse senhorzinho é disparado uma das figuras assim mais interessantes desse livro. Também não vou contar o que vai acontecer com ele, mas é feio. E tem também uma das coisas que eu achei mais interessantes no livro, o momento em que uma mocinha médium vai passar uma temporada lá no sanatório também, e aí eles começam a participar de sessões de mesa branca. E é muito engraçado porque o Settembrini, né, fica tentando puxar ele pra realidade. Como assim? Você é louco ficar participando, né, dessas sessões de mesa branca, né? Como assim? Cadê sua razão? Interessante. Só que em uma dessas sessões de mesa branca acontece uma coisa com Hans Castorp, que assim... Você aí que já leu este livro, aquilo aconteceu mesmo? Você sabe do que eu estou falando? Eu realmente preciso conversar com alguém que já leu esse livro, gente. Leiam esse livro para vocês poderem me dizer se naquela sessão X de mesa branca aquela pessoa realmente apareceu pro Hans Castorp. Mas é isso, então você tem esse tempo contado de forma diferente, mas caminhando para a guerra. E quando a guerra chega, como eu já falei para vocês antes, essa guerra ela vai dar um sentido para a vida dessas pessoas que estavam lá passando férias no topo dessa montanha, inclusive para o nosso amigo Hans Castorp. O final do livro é um final em aberto, né? O autor deixou claro aqui pra gente no final do livro que é para você, né, tirar suas próprias conclusões, o que você acha que aconteceu com Hans Castorp. É um livro incrível, gente! Vocês precisam ler esse livro. É um livro longo, tem quase 1000 páginas. Essa edição aqui que eu tenho já está esgotada. Não adianta vocês me perguntarem onde eu a comprei, porque já faz muito tempo que comprei, mas provavelmente foi na estante virtual. A lombada do meu livro, que era novinho, né, quando eu comecei a ler, já está toda quebrada. Procurem em sebos. Tem inclusive uma edição do Círculo do Livro. Todas as edições brasileiras foram traduzidas pelo mesmo rapaz, o Herbert Caro, que era um alemão refugiado aqui no Brasil. Então ele é meio que o tradutor
oficial de Thomas Mann no Brasil, digamos assim. Eu achei o texto todo muito bom, muito incrível. A única coisa que me incomodou durante a leitura, eu cheguei a comentar com vocês nos mini vlogs, né, que eu fiz enquanto eu estava lendo esse livro, foi um trechão enorme do livro, que é um diálogo entre o Hans Castorp e a Cláudia Chauchat em francês. E esse meu livro, pelo menos, não traz tradução, mas assim, também não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu, com o meu francês de básico 2, né, então assim, eu tenho um conhecimento da estrutura da língua. Pra mim não foi difícil a leitura daquela parte do livro. Eu parei diversas vezes para procurar algumas palavras em dicionários, mas pra mim não foi nenhum bicho de sete cabeças. Mas enfim, pra você aí que não conhece nada da língua francesa, talvez você sofra um pouquinho ali naquela parte, mas não se desespere, porque alguém deixou um comentário pra mim em algum dos meus vídeos me dizendo que tem blogs que fizeram traduções dessa parte francesa da Montanha Mágica, então deve ser difícil de encontrar no Google, hein? Se eu encontrar, inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas tá, como eu tinha dito pra vocês no início, eu separei também alguns textos acadêmicos, tá? Alguns textos que eu encontrei aqui em livros de crítica literária sobre a Montanha Mágica e sobre o Thomas Mann. Esse livro aqui, o Como e Por que Ler, do Harold Bloom, que eu ganhei de presente do pessoal da faculdade Sumaré, quando eu dei uma palestra lá. Gente, muito obrigada, eu amei este livro, vocês não fazem ideia. Traz um texto muito interessante sobre a Montanha Mágica mesmo, do Thomas Mann. Inclusive, esse texto do Harold Bloom é o mais completo, tá? Ele vai dizer aqui pra gente no início que a Montanha Mágica de Thomas Mann era universalmente considerada uma obra de ficção moderna quase comparável a Ulisses de James Joyce e Em Busca de Tempo Perdido do Proust. Inclusive ele vai colocar aqui pra gente também um trechinho que ele tirou do livro, que é bem interessante, ó. Ele vai dizer o seguinte, ó: Nafta verbaliza uma profecia que haveria de triunfar na Alemanha uma década após a publicação da Montanha Mágica. Lembra que ele foi publicado em 1924. Esse é o trechinho do livro, ó. Isso é o Nafta falando, ó. Não, senhor, prosseguiu Nafta. O segredo e a existência da nossa era não são a libertação e o desenvolvimento do eu, com letra maiúscula. O que ela necessita, o que deseja, o que a criará é o terror. Sensacional. Ele vai falar também sobre uma característica muito bacana do Hans Castorp, eu vou ler para vocês, ó. Hans Castorp é extremamente valioso para os leitores dos anos 2000 e posteriormente por encarnar um ideal hoje arcaico, mas sempre relevante, o cultivo do desenvolvimento pessoal, de modo a possibilitar a completa realização do potencial do indivíduo. A avidez de confrontar ideias e personalidades está aliada em Hans a uma notável energia espiritual. Jamais meramente cético, ele tampouco se deixa arrebatar. A eloquência humanística de Settembrini, as exortações terroristas de Nafta, o balbuciar dionísico de Peppercorn inundam Castorp, mas jamais o afogam. Um dos meus momentos preferidos do Hans Castorp aqui no livro é quando o Settembrini e o Nafta estão lá tendo uma discussão filosófica assim sem fim, e ele tá lá só prestando atenção, né, nos dois conversando. E ele faz umas pausas assim do tipo, peraí gente, vocês estão falando isso, isso e isso, né? Porque eu tô entendendo isso, é isso mesmo. Ele é uma graça, gente. Outro dos meus momentos preferidos aqui no livro do Hans Castorp é quando ele tá no carro. Eles vão fazer um passeio, né, os amiguinhos ali do sanatório, de charrete, se eu não me engano. E ele tá no carro junto com um outro rapaz que é muito chato. Ele é desbocado e ele fala sem pensar e ele não para de falar um minuto. E ele tava lá falando da Cláudia pro Hans, que gosta da Cláudia. Falando várias besteiras sobre ela e tal. E aí, eu vou ler pra vocês porque eu achei isso aqui espetacular. Ele vai dizer o seguinte, esse é o Hans falando pro cara. Muito bem, Weasel, e agora vamos fazer uma pequena pausa e tomar a decisão de calar a boca até que cheguemos à casa do merceeiro e alguém venha nos fazer companhia. É da minha parte uma sugestão e uma ordem. Então, achei isso aqui o jeito mais incrível de mandar alguém calar a boca. Vamos fazer uma pequena pausa e tomar a decisão de calar a boca. Espetacular. E aí o outro vai dizer pra ele assim, ó, mas falar é uma necessidade humana, meu caro Castorp. Aí olha a resposta dele, é mais espetacular ainda. Ele vai dizer o seguinte, é até um direito que o homem tem, Weasel, se assim quiser. Mas a meu ver, existem direitos que sob certas circunstâncias não convém usar. E ele vai contar uma anedota, ele vai dizer o seguinte, ó. Lá em casa contavam a história de um indivíduo que tinha recebido o seguinte castigo. Quando falava, saíam-lhe da boca serpentes e sapos. A cada palavra uma serpente ou um sapo. O livro não rezava o que essa personagem fazia diante disso, mas sempre fui de opinião que ela deve ter calado a boca. Contando isso pro cara. É incrível. E ele não para de falar. Muito bom, gente. Isso no meu livro tá na página 848. Se vocês tiverem a mesma edição que eu, marquem essa página. Eu rolei de rir disso aqui.
Enfim, fica a dica para vocês então do Como e Por que Ler do Harold Bloom, que além de tudo é um livro incrível. Nesse livro aqui, ó, Conversando com Mrs. Dalloway, tem também um textinho sobre a Montanha Mágica. E aqui o bacana é que essa autora, né, a Celia Blue Johnson, vai contar pra gente de onde ele tirou a ideia para escrever esse livro. Ele vai contar que a Katia, a esposa do Thomas Mann, passou um tempo num sanatório para tuberculosos e que ela escrevia em cartas para ele, né, tudo o que estava acontecendo por lá. Inclusive uma vez ele mesmo foi até esse sanatório visitá-la, acabou ficando por lá porque ele também não estava se sentindo muito bem, enfim, daí surgiu a ideia para a Montanha Mágica. Então muito interessante esse textinho aqui desse livro também, é um texto bem curtinho. O mais bacana talvez seja esse aqui do O Espírito e a Letra, né, do primeiro volume, porque são 2, do Sérgio Buarque de Holanda. Aqui o Sérgio vai contar pra gente sobre uma entrevista que o Thomas Mann deu pra ele quando ele esteve em Berlim. E aí é muito interessante porque o Thomas Mann só permitiu que ele, né, fosse lá conversar com ele e fazer essa entrevista e tudo mais porque ele é brasileiro. E aí ele vai contar que a mãe dele, né, a mãe do Thomas Mann era brasileira. E aqui nessa entrevista então ele vai deixar bem claro, né, o interesse que ele tem sobre a nossa cultura e coisas do tipo. É bem interessante esse texto também. Não é entrevista na íntegra, tá? É um texto que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu depois, então meio que um resumo dessa entrevista. Nesse livro aqui, ó, A História Concisa da Literatura Alemã, o Otto Maria Karpov vai dar um panorama rapidinho, né, sobre a Montanha Mágica. Ele vai dizer ali na página 179, ó, a Montanha Mágica é um dos primeiros exemplos de romance-ensaio, que será um dos gêneros dominantes da literatura moderna. Ele não fala só da Montanha Mágica aqui, ele fala de diversos textos e livros escritos pelo autor, mesmo porque esse livro não é separado por capítulos. Quer dizer, tem capítulos, mas não tem um capítulo específico só sobre Thomas Mann, sempre sobre o período em que ele escrevia. Esse livro é bastante interessante, só que o Karpov tem, num desses livros aqui de ensaios, esse aqui é o volume 1, um texto bem mais completo, aí sim, sobre Thomas Mann, intitulado O Admirável Thomas Mann. É praticamente uma biografia do autor. Sobre a Montanha Mágica ele vai dizer assim, ó, uma Alemanha decadente é, para Thomas Mann, fatalmente uma Europa decadente. Escreve a Montanha Mágica. Epopeia da doença? Para a epopeia, falta-lhe a fé. Vêm doentes para o sanatório das montanhas, acreditam que será por algumas semanas, alguns meses, mas é para o resto da vida. Mann não acredita na cura. Coloca o tísico alemão Hans Castorp, louro de olhos azuis, entre as discussões estéreis do espírito europeu moribundo, e sublinha a ironia cruel, escolhendo um Settembrini, filho da Itália fascista, para orador da democracia ocidental, e um Nafta, filho do gueto judeu, para orador do misticismo antidemocrático. Hans Castorp não sobreviverá ao fim dessas discussões, pois elas não têm fim. É bem por aí mesmo. Mas o moribundo Hans Castorp não é a Alemanha. E aí por diante, ele vai contar então sobre a vida do Thomas Mann, fazendo pontuações assim, a respeito de sua obra. E um texto assim também muito completo sobre a obra do Thomas Mann está aqui nesse livro Ensaios sobre Literatura, do George Lukács. Deixa eu achar aqui o texto. O texto se chama Thomas Mann e a Tragédia da Arte Moderna. Um texto bem longo também. A maior ênfase desse livro aqui é sobre Dr. Fausto. E ele vai fazer comparações entre o Fausto do Mann e o Fausto do Goethe também. Então esse aqui foi um texto que eu não li na íntegra, né? Quando eu percebi que era mais uma análise aprofundada do Fausto, eu deixei pra lá. Mas enfim, fica a dica pra vocês também. Bom, gente, é isso. Fica a dica então pra vocês de um livro incrível, espetacular, sério. Considere ler A Montanha Mágica, você não vai se arrepender. Esse livro incrível que vai expor pra gente então essa sociedade decadente que está beirando ou já está vivendo uma grande crise, só que tá lá, fechando os olhos, fazendo de conta que nada daquilo está acontecendo com eles até que o bicho pega. E aí eles se veem obrigados a fazer alguma coisa a respeito daquilo. Enfim, é um tema super atual se você parar pra pensar. Então vale muito a pena a leitura, vale muito a pena os momentos de reflexão, os momentos de risada, que a ironia do Thomas Mann é uma das coisas assim mais incríveis de se ler. A forma como ele vai falar com os leitores ao longo do livro também é uma delícia. Gente, que livro gostoso de ser lido, sério mesmo. Você não vai notar que você está lendo um livro de cerca de 1000 páginas. Uma leitura muito fluida, muito gostosa mesmo. Olha, fica a dica, vocês não vão se arrepender. Pra mim, agora que eu completei a leitura, e na verdade antes de ter completado a leitura mesmo, eu já estava pensando nisso, esse livro aqui tá sentadinho do lado do Crime e Castigo. Então Hans Castorp tá do ladinho ali de Raskolnikov hoje em dia, tá? E é isso, gente. Eu queria muito que Hans Castorp fosse uma pessoa. Sério, eu queria ser amiga dele. Ele
sensacional. Livro incrível, mais um livro daqueles assim do qual você não vai sair o mesmo da leitura. Você também vai ficar com muita vontade de ler outras coisas do Thomas Mann, tanto quanto eu. Sério mesmo. É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!